Oi, meu nome é Diaf e hoje nós estudaremos um conceito fundamental para o prosseguimento dos seus estudos em Introdução à Programação utilizando Python. Hoje nós compreenderemos o que são variáveis. Você provavelmente já estudou em matemática algumas variáveis utilizando-as para suas equações. X, y, z. Geralmente você tem que encontrar o valor desse tipo de variável resolvendo uma equação. Mas dá-se a entender que essas variáveis elas já têm predefinitivamente um dado especificado para elas, ou seja, mesmo que exista a equação para você resolver, x eventualmente é igual a 1, x é igual a 0, x é igual a alguma coisa. Em Python isso é muito parecido. Aqui eu criei uma variável chamada meu nome. Meu nome pode receber qualquer tipo de dado, seja ele string, inteiro, float, booleano, mas isso nós vamos entender bem, calma. Aqui eu escrevi o nome da minha variável e por que eu coloquei meu nome com underline no meio? Primeiramente, variáveis em Python não podem ter espaços. Ou seja, eu não poderia colocar meu espaço nome recebe alguma coisa. Simplesmente porque o Python não deixa. Então eu coloco underline para juntar essas duas palavras. Mas e Java? Por que você está dizendo que meu nome é igual a Java? Isso não faz sentido. Na verdade, faz. Porque em Python, igual não é igual. O símbolo de igual em Python significa recebe. Ou seja, meu nome recebe Java. Ok, entendi. Sempre que eu quiser criar uma variável, eu crio um nome para a variável, um nome legal, um nome que especifique o que essa variável é, seguido do símbolo de igual, que na verdade significa recebe, e o dado que eu quero. Show? Deu para entender? Mas o que diferencia um nome de um número, de um float, de um booleano? A forma que você vai escrever esses dados. Em meu nome, eu coloquei meu nome recebe Java entre aspas, porque para o Python, tudo que está escrito entre aspas é uma string. Isso significa que, o que é uma string? Uma string é uma série de caracteres. Podem ser caracteres A, B, C, D, alfabeto, podem ser números, inclusive. Podem não ter nada, pode ser eu posso colocar aspas, não escrever nada e aspas novamente, e aquilo vai ser uma string. Aspas e um ponto, aspas e um espaço, tudo isso são strings. E para que serve isso? Quando eu quero interagir com palavras, com nomes, quando eu quero perguntar o nome de alguém ou de alguma coisa, isso facilita. Mas já eu quero fazer cálculos. Para eu fazer um cálculo, eu não posso usar uma string, porque a string ela não tem valor numérico. Então, o que eu faço? Eu vou criar uma variável que receba um número inteiro. Então, aqui em minha idade recebe 19. 19 não tem aspas, 19 não tem nada, 19 é só 19. Porque é um número inteiro, que eu especifico como int. Em minha altura, isso muda, porque altura não é um número inteiro. Minha altura é um número flutuante, porque eu não tenho especificamente 1,70 ou 1,60, apesar que eu possa ter. Em minha altura, eu tenho 1,68 metros. Ou seja, quando eu quero colocar um número que não seja um número inteiro, eu coloco flutuante. Ou seja, é a mesma coisa de eu colocar um número, só que com ponto e um zero, ou ponto e meio, ou ponto e alguma coisa. Vale ressaltar, tanto inteiros quanto floats são tanto positivos quanto negativos, os infinitos no caso. Seguidamente temos a variável meus gostos. Lembra que eu disse que uma variável ela pode ter várias informações? Meus gostos recebem uma lista.
você sabe o que é uma lista? Uma lista são várias coisas. Eu posso ter uma lista de várias coisas, ou de uma, mas geralmente são de várias coisas. Meus gostos recebem uma lista dos meus gostos. Por isso que é bom você saber dar nomes para as variáveis. Em meus gostos eu coloquei karatê, estudar, programar, dormir, que por coincidência são todos strings. Mas eu poderia colocar um inteiro se eu quisesse. Se eu gosto do número 2, por exemplo, número 2 ou número 23, eu poderia chegar aqui e colocar 23. Isso não mudaria em nada no código. Em nada. Até porque a lista sozinha, ela não vai fazer nada. Ela só vai guardar essas informações. Mas eu posso utilizar um while, um for, esse tipo de coisa para usar outras listas ou para percorrer essas listas. Mas isso é coisa de outra aula. Certo, Java. Eu entendi que eu posso colocar dados dentro dessas variáveis. Mas e se eu quiser perguntar ao usuário? Aí nós utilizaremos input. O que é a função input? A função input, ela literalmente pergunta alguma coisa ao usuário. Ou seja, quando eu coloco input, ele vai abrir o terminal e ele vai perguntar alguma coisa. No VS Code, se você estiver utilizando. Se você estiver utilizando outra ferramenta, ele irá perguntar, seja abrindo o terminal ou na própria linha de código. Aqui eu coloquei seu nome, sua idade, sua altura e seus gostos. Seguidamente de seu nome recebe str input digite seu nome. Mas já viu, por que isso está assim? Porque eu preciso especificar o que é que eu tenho que perguntar. Porque senão fica muito aberto ao usuário. Isso é ruim, porque o usuário pode acabar digitando alguma coisa errada e nem ser culpa dele e desenvolver um bug no seu código. Ou não ter o efeito esperado. Aqui em seu nome, eu estou recebendo uma string, ou seja, eu estou especificando que eu quero que o que o usuário escreva seja uma string. Eu estou colocando input, porque é o que eu quero que o programa pergunte ao usuário. E dentro do input, nos colchetes, nos parênteses, eu escrevi digite seu nome, que é uma string, mas é o que ele vai escrever. É como um print. Se eu coloco print, parêntese, e uma string dentro desse parêntese, ele vai printar aquilo, ele vai demonstrar no console. Quando eu coloco input, ele vai printar também isso, digite seu nome, e logo em seguida ele vai disponibilizar para o usuário escrever alguma coisa. Nesse caso, ele só vai estar aceitando string. Em sua idade, vai estar perguntando a mesma coisa. Int, input, digite sua idade. Sua altura, float, input, digite sua altura. E eu pré-estabeleci os seus gostos, mas era porque eu ia desenvolver uma aula sobre for, que usaria esses códigos, mas acabou ficando muito longa. Basicamente, isso serve para quando você vai desenvolver um programa e você quer que o usuário coloque os dados. Por exemplo, se eu vou fazer um programa que cadastra, eu tenho que perguntar os dados ao usuário. É para isso que você vai usar o input. Eu espero que tenha sido fácil e simples de compreender. Que basicamente eu tenho que escolher bons nomes para as variáveis. Em seguida, eu adiciono o sinal de igual, que na verdade significa recebe, e em seguida eu coloco o dado na forma que o Python interpreta aquele dado. Ou seja, variável recebe o tipo de dado especificado. Esse foi o vídeo. Espero que tenha sido fácil. Eu gostaria de ter falado um pouco mais sobre for e outros tipos de loop, mas infelizmente o tempo é curto. Então, até a próxima.